vinho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estenda as mãos ao fuso, e as plantas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura as suas vestes. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, das cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e a chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louve-na nas portas das suas obras. Amém? Então a gente vai ver aqui um conteúdo de uma verdadeira mulher virtuosa, né? Ela não está enquadrada somente pela beleza física, ela não está enquadrada somente pela forma de se vestir, com elegância, mas ela vai além desses atributos. Está enquadrada em uma mulher que tem atributos espirituais, é uma mulher completa, né? Ela não é só capa, ela tem um conteúdo bastante substancial e por isso ela é chamada de bem-aventurada, porque ela traz sobre si esse conteúdo suficiente que preenche todas as necessidades da sua casa e ela reconhece o seu papel verdadeiramente e executa com excelência. Então, dentro disso, nós aprendemos que a verdadeira mulher virtuosa não está somente em ser inteligente, não é somente em ser bonita, em ser elegante, está acima disso. É importante você se cuidar? Sim. É importante você se vestir bem? Sim, se você tem condições. Mas a sua elegância e as suas condições, ela não resume nesse papel de uma mulher virtuosa. Vai além. Nós temos que aprender que essa virtude dessa mulher enquadra-se em que ela preenche o seu lar em todas as áreas, né? Ela não se deixa em falta em nada. E até o seu marido e a sua família. E aqui você vê que ela distribui as suas tarefas, então ela tem multifunções. E é importante executar com excelência, não ser aquela esposa reclamona, né? Embora eu até estava em casa meditando, falei assim, é até difícil trazer essa lição quando se fala de ser esposa, porque a gente, no meu caso, que eu me encontro separada, dá aquela sensação, sabe? Ó quem fala, né? Ó quem fala, como que ela vai trazer uma expressão de uma mulher virtuosa se ela se encontra com o seu lar dessa forma? Mas aí Deus me traz à memória de que o casamento não é constituído só de um. Se você não tiver se você não andar lado a lado, ombro a ombro, conforme a própria história que fala sobre que Deus, quando fez a mulher, Deus tirou da costela e colocou ela ao lado. E aí, quando o Senhor deu uma tarefa para Adão, o Senhor olhou para Adão e disse: essa tarefa que eu te dei, você não vai conseguir sozinho. Então eu vou colocar uma disjuntora do teu lado. E juntos executarão com eficiência. Porque você vai ter uma ajudadora, você vai ter uma disjuntora, uma contribuidora. Então Deus colocou uma mulher ao lado do homem para juntos andarem de acordo, para que os dois falem a mesma língua. Não foi o meu caso. Então, quando não há essa comunicação, chega onde chegamos, né? Infelizmente. Não estou aqui vangloriando de nada, mas infelizmente. E às vezes, quando eu me deparo pensando nisso, eu me sinto
falando aqui para os irmãos, abrindo esses parênteses, né? Não está nada a ver com só uma abertura que eu estou dando. Eu me sinto impotente, incapaz, quando se trata de falar, de lar, quando eu me vejo pensando nessa situação, eu me sinto incapaz. Mas olhando para o lado de cá, Deus me faz eu ver, como mãe, a eficiência mulher que eu fui. Se eu falhei, ou se chegamos ou não chegamos, e se eu estou assim, é Deus quem sabe. Eu orei muito para que as coisas melhorassem, lutei muito também, mas é como eu estou te falando, se a carga pesa e só um carrega, não tem condições, não há condições nenhuma. Mas pulando essa parte, eu vejo a recompensa, irmã Joelma, irmão Milton, irmão presbítero Sebastião, eu vejo a recompensa pelos meus filhos. Por exemplo, eles cansam de falar para mim: mãe, feliz dia dos pais, porque a senhora foi sempre, independentemente de a senhora estar sozinha ou quando estava com o pai, a senhora sempre foi mãe e pai. Então eles reconhecem a minha postura, eles falam que eu sou exemplo, eles falam muita coisa, sabe? E eu vejo que na área materna, Deus me deu uma grande vitória, porque eu vejo os meus filhos muito bem, e eu falo, quando eu falo bem, eu não estou dizendo bem sucedido materialmente, porque isso são consequências do investimento deles, da busca deles, né, do interesse deles, mas eu falo no sentido caráter, no sentido secular, na sociedade. Vejo as pessoas chegarem, falarem bem dos meus filhos para mim, e falar assim: você foi uma guerreira, porque você conseguiu e tal. E eu vejo isso, mas eu não consegui sozinha. Eu consegui verdadeiramente com a ajuda de Deus. Ontem eu conversando com o Johnny, ele disse assim para mim: o que eu estou passando para a senhora, ontem não, sexta-feira, o que eu estou conversando com a senhora, mãe, é com a senhora, eu não quero que a senhora comente com o pai. Aí eu já sei, porque quando os filhos estão com problema, ou quando eles estão passando alguma situação, eles vêm até a mim. Eles não vão até o pai, eles não contam. Por quê? Porque ele tem uma visão, ele critica, ele coloca lá embaixo, ele... Sabe aquele espírito narcisista? Parece que tem prazer em acrescentar a dor do outro que já está... Aí ele falou assim: a senhora me ouve, a senhora, quando não tem nada para falar, ou que a senhora vê que no momento não dá para falar, a senhora só me ouve e fala para que vai orar. E é só isso que eu preciso, né? Ser ouvido e tudo. Então eu vejo assim que eles buscam. Então, quando fala que a mulher virtuosa tem mantimento, ela tem um mantimento, ela preserva esses mantimentos para a casa dela, porque você alimentar de fora, você suprir na necessidade de fora é importante, mas você tem que ter uma reserva para a sua própria casa. Quando os seus sentirem a necessidade, você tem o alimento necessário para você dar para eles aquilo que eles precisam comer no momento diante da situação. Então eu vejo essa conquista da minha parte. Nós não seremos, dentro da face da terra, não estou dizendo que não há mulheres de Deus com essa virtude, e eu não digo que eu sou essa mulher, eu não vou bater no peito e dizer que eu sou essa mulher virtuosa, que eu tenho esses implementos todos, né? Mas assim, a gente busca constantemente melhorar em Deus, melhorar sempre em Deus, na medida do que podemos buscar, né? E eu creio que Deus, ele tem prazer de preencher em nós todos esses requisitos necessários para que nós venhamos ser uma mulher bem sucedida espiritualmente, amém? A introdução aqui do contexto da lição diz que a existência da mulher cristã, por natureza, é uma resistência à agenda feminista, que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem sucedida profissionalmente, independente de que assume a bênção da maternidade, o papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Graças a Deus, temos visto o Espírito Santo trabalhar poderosamente na vida das mulheres da Igreja de Cristo. Nós vemos que o movimento feminista, eles não conseguem engolir a possibilidade de que uma mulher ela consiga ser feminina e não feminista, sendo bem sucedida profissionalmente, mas ela também não deixando de esquecer o seu papel fundamental. Deus não proibiu a mulher de trabalhar, né? Tem maridos aí que impedem. A gente sabe que existem homens que ele não age como homem, eles agem como machista, né? Eles colocam a mulher atrás deles. É ele que dita as regras, é ele que manda. E eu acho que o assunto foi tratado a semana passada nesse sentido aí. Que nós não devemos, os homens não devem ser assim como nós também não devemos tomar o papel do homem e querer mandar e desmandar. Tudo tem que haver uma concordância, é lado a lado. Mas o movimento
eles não aceitam, eles não conseguem digerir a possibilidade de uma mulher ela ser bem sucedida profissionalmente, empresarialmente, em todas as áreas como profissão, mas ela também executar o seu papel de mulher, de esposa, de mãe, ela conseguir equilibrar essas duas áreas da sua vida. O movimento feminista ele não consegue, ele acha que a mulher tem que abrir mão da prioridade, porque eu aprendi que a prioridade é assim, a prioridade de uma família é Deus, a prioridade de uma família é Deus, a prioridade de uma esposa é o marido, e a prioridade do marido é a esposa, e a prioridade do casal é os filhos. Então a prioridade dos pais é os filhos, a prioridade da esposa é o marido, a prioridade do esposo é a esposa e a prioridade da família é Deus. Se nós entrarmos por essa linha de raciocínio lógica dentro da palavra, não tem como dar errado, né? Desde que trabalhe nessa função, que todos tenham essa visão. Não colocar os filhos à frente do esposo, não colocar os filhos à frente da esposa, não colocar a esposa à frente de Deus, não inverter a ordem cronológica. Deus acima de tudo, depois de Deus. A esposa vive com o marido e o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. E junto o casal constrói a família, então a prioridade dos pais é os filhos. E depois os amigos, depois os parentes de fora, entendeu? Você tem que cercar a sua família dessa forma. Então nós vamos aprender aqui. A introdução diz assim: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Provérbios 31:10. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição, apresentaremos o mandato divino para a mulher. As investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Você pode, como eu estava dizendo aqui, você pode conquistar a sua área profissional. Não é proibido, Deus não proíbe, né, pastor irmão Sebastião? Não é, a mulher não está limitada a viver óbvio, sua vida é constituída em lar, família, filho. Não, se você conseguir. O que está acontecendo que eu observo muito nos dias atuais? É que a mulher está olhando muito para fora, isso independente do movimento. Antes do movimento chegar, eu já estava observando isso, assim, de ver que ele está conquistando espaço aí, contaminando muitas mentes. Que as mulheres, elas estão olhando muito para fora, buscando essa conquista que é importante, talvez para se sentir mais capaz, ou porque o próprio cônjuge deixa a desejar financeiramente, não está vestindo a mulher de acordo, não está suprindo as suas necessidades, ou porque ela vê que realmente não dá mesmo, o salário dele não está abrangendo tudo, então ela está em busca. Só que aí, no que ela vai buscar lá fora, eu já vi casos assim, já até entrei para ajudar, de que em casa fica a desejar. Você entendeu? A mulher chega e ela vai bater de frente com o marido, você não está vendo que eu trabalho para fora, que eu estou cansada, porque tem roupa para lavar, porque tem não sei o quê. Antes de você sair para trabalhar para fora, você já sabe que o seu papel inicial é interno. Você e eu já sabemos que a partir do momento que nós aceitamos namorar, que nós aceitamos o pedido de noivado, que nós aceitamos o pedido de casamento, você assumiu uma tarefa. A partir do momento que você aceitou ser mãe, você aceitou um compromisso. E esse compromisso perdura até que a morte nos separe. Você está entendendo? A partir do momento que você aceitou o casamento, você aceitou cuidar de alguém. Você aceitou tarefas que executam, que impõem à mulher parte do seu casamento. Qual é a parte do seu casamento? A parte do meu casamento, primeiro, cuidar do meu esposo, amar a ele, respeitar a ele. Esse é o papel de um perfil, caráter de uma esposa. Segundo papel, cuidar do lar, cuidar da comida. Esse é o seu papel. E nós vemos que as mulheres, na busca dessa conquista, elas estão reivindicando que o marido tem, tem que dividir as tarefas. Sim, sim, vou sentar e conversar, que nem eu falo, Bia. Né? Vou dar um exemplo. A minha filha Beatriz, ela falou: Paulo, eu estou querendo trabalhar tal, o que você acha? Eu acho uma boa ideia, se você acha que você consegue, que você não vai se sentir cansado, tal, não. Mas eu queria saber de você como que a gente vai fazer, porque dependendo do trabalho que eu vou arrumar, o horário que eu vou chegar, a gente vai
Então chegaram a um acordo que vamos dividir as tarefas. Se eu trabalho para fora para ajudar dentro de casa, então é mais do que justo que você me ajude também. Então o que acontece? Ele estando em casa quando ela não está, que às vezes ele trabalha em home office, então ele faz algumas tarefas adiantando para ela, quando ela chega, a janta está pronta, a louça está lavada. No final de semana ele divide ali, quando ele não tem que adiantar o trabalho, questão de conversar. Agora, quando não há um diálogo, ou há da parte do marido, ninguém mandou você trabalhar para fora, e quando não há essa concordância mútua, então tumultua os problemas. E a mulher, ela começa a defender o seu trabalho lá fora, e querer abrir mão, tirar o ombro de baixo da responsabilidade que é dela, não é do marido. Ela não tem que jogar para cima do marido. E começam os conflitos. E é onde chegam, onde muitos casamentos são destruídos. Por quê? Porque a mulher começa a agir sem que ela saiba que ela está agindo com feminismo. Ela está sendo muito feminista, ela está buscando as suas razões, né, as suas questões, e ela está impondo dentro de casa, e aí o homem entra com um lado machista, e aí onde um feminista e um machista bate de frente não vai dar lugar nenhum. Nós temos que tomar cuidado porque esse movimento não entrar dentro das nossas casas sem que nós perceba, às vezes não porque fomos contaminados, mas porque nós achamos que somos cheios da razão e querer defender os nossos direitos, e se esquecer que antes de você defender os seus direitos, primeiro você tem que cumprir os seus deveres. Você está entendendo? Eu aprendi com o Del uma coisa que ele sempre fala, e eu acho interessante. Ele fala assim, que o seu direito termina quando os meus começam. Você está entendendo? Você tem direito até enquanto chegou aqui, agora é meu direito. Agora você já não vai ultrapassar. Então o seu direito termina quando o meu começa. Então, para que você defenda o seu direito, primeiro você tem que cumprir os seus deveres. Se você, por exemplo, a lei do homem defende, não roubarás, não matarás. Então, se você cumprir com os seus deveres de cidadã, você tem o seu direito em sua defesa. Se você sair fora do seu direito, da sua defesa, e você acabar quebrando a regra dos seus deveres, seus direitos serão quebrados ali também. E ali a lei vai ser imposta a você e você vai ter que pagar. E assim é também na nossa vida cotidiana. Amém? Vamos para o segundo tópico, o primeiro tópico, né? A feminilidade bíblica, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão a identificou: essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi desconstruída, sem distinção distribuída, sem distinção entre eles, fazendo-os igual diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em personalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Foi o que nós falamos. Deus fez o homem e a mulher, aos seus olhos, criado de igualdade, com valores iguais, entendeu? Aos olhos de Deus, você é tão importante, a mesma importância. Porém, Deus deixa claro aqui que as funções serão diferentes, que o papel de cada um, para haver esse equilíbrio, né? O homem vai fazer para cá, a mulher para cá, e as tarefas, se você executar, não se preocupar em querer fazer a tarefa do homem, que é dele, e ele não se preocupar em fazer a sua tarefa, mas se ambos concordarem dela trabalhar fora, que é o papel dele, e ele concordar de também executar as tarefas junto com ela em casa, que é o papel dela, se os dois concordarem, não tem problema nenhum, Deus não vai contra isso daí. Mas agora, se você querer fazer o papel do homem e o homem da mulher, e aí bagunça tudo e vira aquele negócio aí, é complicado. É padrão, né? Nós aprendemos, e é esse o objetivo que esse trimestre quer inserir ou nos despertar, de que o padrão, ele é bíblico. Exatamente. Ele tem que ser Bíblia. O padrão do homem, o padrão da mulher, ainda que no mundo pós-moderno, não muda. Não muda. O que é
que esse império do mal que o trimestre está dizendo, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia, está falando que está dominado. Então esse espírito quer tirar de nós, principalmente do cristão, porque lá fora já tem tirado. É os princípios bíblicos. A Edinalda ela está falando com perfeição a respeito do papel inicial e primordial da família. Essa desconstrução que o título já nos faz, a própria palavra desconstrói esse pensamento maligno e humano. Essa igualdade tem parâmetros e padrão bíblico, não pode exceder os padrões bíblicos, né? Eu conheci um casal dentro do assunto, onde eu tive que entrar no meio de uma contenda de casal, com uma orientação bíblica. Porque onde que estava gerando a contenda? De que no casal eles tinham papéis iguais no tocante às despesas do lar. O exemplo, esse mês o aluguel é teu, se vira. Isso era o varão falando para a varoa. Esse mês, o cheque eu já dei e a nossa despesa deu X, a minha parte já está aqui, cadê a sua? E esses eram um casal que foram criados e nascidos num berço evangélico. Aí eu tomando a palavra, li um texto e eu falei, meu amigo, o que você quer que a sua esposa se exponha a pedir para político ou para homens a parte que lhe cabe, que é tua? Então, o próprio texto da nossa lição, no versículo 10, já deixa muito claro qual é o papel da mulher no seio da família. E é de suma importância. E não é fácil, você pegar 31 e 10 a seguir, e não é fácil, só uma mulher, ela consegue desempenhar esse papel do capítulo 31. Homem não consegue, por mais que o homem seja dedicado, por mais que o Nilton ali, ele possa ali a alegria, a felicidade, ainda que viva só, mas ele ora a Deus, e Deus no tempo certo há de preparar a costela que falta, não é assim, Nilton? Há de preparar, e nós estamos orando para isso. Só a mulher ela consegue. Então a Bíblia ela nos dá o padrão da família. Nós falamos da desconstrução masculina que segue uma linha ideológica para fortalecer um movimento LGBT, homossexual ou coisa do tipo. A desconstrução da feminilidade. Se a mulher perder isso, ela deixa de ser mulher. E a Bíblia já diz, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede os rubins. Então, o objetivo central desse pensamento pós-moderno é desconstruir aquilo que Deus construiu e nos deu como norma, que nos deu como padrão, para que assim possamos ser felizes, ser prósperos na presença do Senhor. Então, a gente não se desperta, a igreja precisa se despertar. E como é que a igreja se desperta? Numa manhã como essa. Como é que a igreja se desperta? Nas terças-feiras, que é onde nós falamos do padrão bíblico em que nós devemos andar na presença do Senhor, porque senão seremos engolidos. E é o que está acontecendo com muitas igrejas. Há uma falência, né? Acaba o lar falindo, não tem jeito. E entrando aí no assunto que você está falando, se cada um entender verdadeiramente o seu papel bíblico, padrão que Deus estabeleceu, quando formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e assim o Senhor, então, tirando a costela de Adão, trouxe a mulher em vida, e ali o Senhor colocou diante deles ali qual era o papel de cada um. Se nós entendermos verdadeiramente e respeitarmos
o papel do marido e o marido respeitar o papel da mulher, não desvalorizando, que é o que a gente já ouviu muito, né? Que o marido trabalha fora, eu já ouvi casos e já ouvi dentro da minha própria casa também, não sei se a irmã já ouviu isso, o marido chegar e falar se a vida da gente é moleza, que você não faz nada, só porque está reclamando porque... você está entendendo? Reclamando porque lavou umas pecinhas de roupa, porque... você está entendendo? Eu não quero falar isso pra mim, eu lá não, o dia que você fazer, você vai ver se é moleza. Aí ele falava assim, que às vezes porque eu ia ou na casa da irmã Cida, eu não sou, você me conhece, eu nunca fui de ficar socada na casa. Quando você morava ali, poucas vezes eu fui na sua casa. Sim. Eu nunca fui de ficar socada na casa de irmã nenhuma. Isso é meu. Mas eu gosto de ir, tem vezes que eu gosto de conversar com a irmã Cida, tem uma pessoa que sempre tem uma afinidade mais. E olha, eu vou conversar com a irmã Cida. Hoje tá só bateu perna o dia inteiro. Menina, nunca foi de bater perna. Nunca, pra graça de Deus. Mas é ignorância. Então, aí você está reclamando do quê? Por exemplo, quem é a última, pelo menos é o que eu vejo em muitas. A última a deitar é a mulher. Última a deitar, ainda não acaba o serviço. Você está entendendo? É a última a deitar. Eu até tenho um vídeo interessante que a mulher lê um livro. Então, a plateia, sabe? Ela vai trazer sobre as funções de uma mulher. Aí ela fala assim que o marido está sentado no sofá. Aí ela passa pelo marido e fala assim, vou dormir. Aí a mulher falando, aí ela vai na máquina e tira a roupa e estende. Depois ela passa no quarto das crianças, ajeita eles, cobre, dá boa noite, beija, pergunta se o mais velho fez a lição de casa, ajuda ele na lição para ele terminar a tarefa de casa. E ali ela cobra se eles escovaram os dentes, tudo, cobre eles e vai dormir. Ao sair do quarto, ela passa no quarto do mais velho, ouve o que algumas questões do dia a dia, dá um conselho e tal, ora com ele ali e põe para dormir. Em seguida ela vai na cozinha, já tira a mistura da geladeira para o dia seguinte, ela observa se tem um feijão, se precisa pôr na geladeira, então ela organiza ali a cozinha, ela coloca as coisas que tem para pôr dentro da geladeira, lava os copos, ajeita tudo, no dia seguinte apaga a luz da cozinha e entra para a lavanderia, torna a pôr a roupa na máquina e torna a ajeitar as coisas e estende aquela roupa e sai, passa no banheiro, recolhe as roupas que estão jogadas no chão, tira o cesto do papel e ela vai fazendo as funções e tudo, e ela vai, e aí por fim, quando ela executa tudo, fecha a janela e tudo, o marido levanta do sofá e diz, estou indo dormir, vai e dorme. Só que a mulher, até ela dizer vou dormir e dormir, ela faz esse percurso todinho. Ela falou assim, então o homem, prenda fácil para deitar e pronto. Mas a mulher antes dela, ela fala, eu vou dormir, só que esse eu vou dormir, ela ainda faz a rota. Por exemplo, eu achava um absurdo. Eu achava um absurdo. Porque na minha casa eu aprendi que quem fechava as portas era meu pai. Era ele quem conferia tudo. O homem tem que trazer segurança até nessa hora. Mas eu achava um absurdo que era eu quem fazia isso. Simplesmente o camarada ia dormir, não estou falando mal dele, estou falando o que acontecia, que eu não gosto de estar falando essas coisas. E eu tinha que sair conferindo as coisas para fechar tudo. Eu acho isso um absurdo, porque era meu pai que fazia isso. O pastor William esteve aqui, até palestrando para o Joaquim esses dias, e nós falamos desse assunto específico. Na família, papéis não pode ser trocado em momento algum, em circunstância alguma. Eu citei o exemplo. Se na casa, se em nossa casa, alguém lá, ou a gente vê sinais que alguém está tentando arrombar ou invadir a nossa casa, quem que vai na frente lá para defender? É o esposo ou é a esposa? É o esposo. É papel dele. Proteger, prover, é o papel dele. E não pode haver essa inversão de maneira alguma, porque senão está fora da palavra. É por isso que a regra hoje é a palavra. É a palavra. Esse trimestre vem muito falar, porque tudo quanto aos ouvidos parece ser bom para essa geração pós-moderna, aos ouvidos parece que é tudo muito bom. Tem mulheres amando, tem o terceiro sexo que está sendo criado fora da palavra, que não tem terceiro sexo, é macho e fêmea, é homem e mulher. Isso aqui é uma grande brecha para eles. Então eles estão tentando desconstruir
invertendo valores, tirando da posição aquilo que Deus colocou na posição, a sua imagem e a sua semelhança. E infelizmente, e isso aqui é ministrado para a igreja, e infelizmente está entrando sorrateiramente na vida dos cristãos esse pensamento pós-moderno, desligado da palavra de mais a. Nós até falamos a respeito, Edinalva, de que muitos abrem uma igreja, abre-se uma igreja, e alguém fala, é melhor abrir uma igreja do que abrir um boteco. Será? Será? É uma igreja que desconstrói o padrão bíblico de Deus? Porque num bar, a Bíblia nos diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Porque se for para conhecer e se afastar, é melhor que não se conheça a verdade. Agora, uma vez que abre-se uma porta larga e espaçosa, que conduz o homem à perdição, e muitos são os que entram por ela, é difícil retornar, porque é fora do padrão. Não, e outra, é mais fácil você ganhar um bêbado, um ébrio lá no bar, que você conquistar uma pessoa que já entrou por esse caminho. Porque ele já foi, a mente dele já foi lavada. Aí é complicado. E então é isso aí, sabe? Então, tipo assim, você falando aí, eu meditando aqui. Existe, vou dizer por mim, eu vou dar a mim como exemplo, não vou usar a vida de ninguém. Existe a mulher, que sou eu, que o percurso da caminhada, as dificuldades, as guerras, as lutas, as adversidades e tudo isso, tornou-me uma mulher de caráter forte. Me forjou uma pessoa de alta resistência. Mas eu não perdi a minha essência da feminilidade. Tipo assim, eu não sou uma mulher de chorar fácil, mas eu sou sensível. Você está entendendo? A minha sensibilidade, ela está em mim. O meu toque feminino está em mim. Não sou aquela mulher de personalidade forte, uma mulher de alta resistência, que ando, é a tal da a mulher macho, que fala, né? Que é aquela mulher que anda com estilo de homem. Não, eu tenho meu jeito feminino. Você tem que... O objetivo é esse, o objetivo da desconstrução é esse, é tornar a mulher feminina uma mulher forte. Isso. Então, tipo assim, sou uma mulher de personalidade, porque eu já sou mesmo, é de mim. Meu pai sempre falava das filhas mulheres que eu tenho, que são 4 comigo. Meu pai sempre dizia assim: você já dá pra ver que você já é de nascença. Esse jeito meu, essa personalidade minha, a natureza que Deus hoje mudou muito, né? A minha personalidade, a minha natureza, Deus não muda, mas Deus dá o Espírito Santo que traz aquele equilíbrio. E você sabe quem você é, mas o Espírito Santo controla. Mas assim, não me deixo levar, não sou uma pessoa de me abater com facilidade, não me deixo levar por qualquer coisa, sou uma pessoa de opinião própria, não me deixo levar não sou uma pessoa fácil de ser persuadida, não sou influenciada, eu mais influencio do que ser influenciada, é o meu ponto de vista. E sou uma mulher assim que vou me considerar uma mulher de garra, mas isso não significa que eu não sofra, isso não significa que eu não chore. Das pessoas olharem para mim, muita gente já falou assim: nossa, eu sou uma mulher forte, mas não sou de ferro. Eu não sou aeromate, né? Sou uma dama de aço. Sou humana, eu tenho sentimentos. Só que eu não ando chorando por aí, eu tenho minhas horas, e é com Deus também. Com Deus, melhor chorar na situação da ansiedade. Mas eu não sou a mulher macho. Eu sou bem feminina, né? Meu estilo é bem feminino, sou mulher de verdade, mas assim, esse jeito meu de ser, principalmente mais do que nunca agora, por eu não ter, como já não tinha mesmo, alguém do meu lado que me oferecesse essa proteção. Então, desde eu solteira, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive medo, nunca fui uma mulher medrosa, nunca, ao ponto que eu até me colocava em risco por causa disso. Depois eu casei e eu não via no papel dele essa oferta de proteção. Então eu mesma me promovia as minhas proteções. E hoje, mais do que nunca, eu sou vista aí como uma mulher sozinha, mas não se engane, eu sei me proteger. Muito bem. Então, não acho que porque eu sou sozinha hoje, que eu estou vulnerável, que eu não estou, não.
Então é onde que as pessoas às vezes se enganam, né? Vamos aqui para o segundo tópico, segundo segmento. A bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, da criadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e consequentemente reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que por isso lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século XXI. O que acontece? O movimento feminista, ele defende que esse negócio de ser matriarca vai embargar a tua carreira profissional. Esse negócio de que o marido, mulher tem que dar filho para homem, isso é conversa. Isso é conversa. Esse negócio de eu quero ser pai, não, a família cobra, o marido cobra que você tem que ser. Isso vai embargar a sua vida, isso vai te amarrar dentro de casa, isso vai te atarefar. Então o movimento feminista, ele quer tirar da mulher o pensamento do lar, o pensamento de ser mãe, matriarca, porque o Senhor disse para Adão e para Eva: então agora que vocês já se formaram um casal, multiplicai-vos, procriai-vos. É uma ordem divina, construir família. Mas o movimento feminista quer pôr na mente da mulher que não existe esse negócio, você vai ter se você quiser. E outra, não precisa do pai. Isso. E outra, pense com o movimento feminista, pensa aqui comigo. Mulher, acorda para a vida. Você ser mãe, você vai impedir a sua carreira. Você vai mudar muita coisa na sua vida. Você agora vai ter que viver em função. E como é que e você? Onde é que fica? E a sua profissão? E a sua carreira? E o seu sucesso? O homem mandando em você. O homem mandando, então, entendeu? Então ela quer desfazer completamente o padrão estabelecido que Deus instituiu aqui. Então eles querem, conforme ele diz, desmaterializar, né? Desacralizar, desconstruir completamente o que Deus estabeleceu. No Éden, ao Deus formar a mulher, da costela de Adão, e ambos estavam diante de Deus, ali o Senhor impôs sobre eles a bênção matrimonial, a bênção da família, a bênção da construção familiar, a bênção do papel diferenciado, porém unidos sobre o mesmo propósito, trabalhar juntos, andar ombro a ombro, lado a lado e viver um para o outro. E por essa razão, o movimento feminista está aí. E o objetivo final é eliminar as duas maiores instituições criadas por Deus, né? Foram três, a terceira a gente coloca como igreja. Primeiramente a vida, né? Em segundo a família. Por que a vida ela é sagrada? Eu ministrei aqui esses dias. Por que a família é sagrada? Porque eles querem desconstruir ou desacralizar. Desacralizar é tirar o sagrado. Eles querem tirar o sagrado. Porque tem a sua origem em Deus. A família foi criada, originada em Deus. Então ela é sagrada. A partir do momento que você tira o sagrado, a partir do momento que você tira o padrão, aí está tudo certo. Aí se encaixa no padrão humano. Aí se encaixa no pensamento humano. Aí se encaixa na busca humana. E é que nós, irmã Edinaldo, é que nós andamos no nosso caminho estreito. Mas a gente tem que andar com uma visão panorâmica do que é que está acontecendo em volta de nós. Se a gente fechar os nossos olhos para que o que está acontecendo, e não é poucas coisas que está acontecendo em volta de nós vamos ver que se a igreja não se despertar, a igreja está sendo engolida
pela mídia, pelas leis que estão sendo criadas, porque tudo não é meramente pensamentos humanos. Aqui está falando que é o império do mal contra o sistema religioso, contra a palavra de Deus. Já existem projetos que foram, graças a Deus, vencidos numa votação, que foi o projeto do pastor Paulo Freire, né? Que é a respeito da mutilação da palavra de Deus. Eles queriam tirar partes da Bíblia. Então foi aprovada uma lei, foi o projeto da PL da mutilação, que a Bíblia é sagrada, ela não pode ser mutilada. Porém, já está ventilando. O que elimina uma lei? Uma outra lei, uma nova lei. Elimina uma outra lei. Eles criam lei e eles desfazem lei, o legislativo. Então, essa lei que foi criada, que está proibido mutilar a palavra, tirar texto das Bíblias, eles próprios, e todo esse pensamento humano, porque quem coloca eles lá são homens, através do voto, para agradar a maioria. Eu vi da boca do cristão, que não foi lá da Bahia, não, aqui de Itapura, e foi duas mulheres debatendo sobre política. E saiu da boca dela a seguinte frase: graças a Deus que o crescimento LGBTQI+, mais alguns siglas lá, está crescendo, porque é esse que vai eleger o Lula. Eu falei: oi? Como é que é? O que vocês estão falando? Elas dando graças a Deus por esse movimento feminista, homossexual, ter crescido e são um carro forte, chefe, que eleger o Lula. Eu falei: vocês estão falando do quê? Aí eu fui orientar. Não fica sabendo esse negócio de Bíblia, não. Estão as duas desviadas. Tá entendendo? Então, quer dizer, é de ordem tão crescente, Edinaldo, esses movimentos, é de ordem tão crescente, com o apoio de mídias e de políticos, que a tendência é para que se cumpra a palavra e nos mostre os fins dos tempos, que Jesus está voltando, ele já está à porta. Esses são sinais. Há de se cumprir tudo isso aqui. Há de se cumprir. O que nós precisamos é estar vigilante, em oração, pregando a tempo e fora de tempo, porque na realidade isso aí vem de ordem crescente, com o apoio midiático de uma forma gigantesca. Mas, todavia, Deus preserva o remanescente fiel, que fazem estudos, criam missões para despertar a igreja para os últimos dias que nós estamos vivendo na Terra. Existem situações do Império Babilônico que já está em evidência. E existem situações que já ouvimos rumores. Por quê? Porque dentro, como você está falando no plenário, os rumores de que eles estão levantando novas leis são rumores. Mas existem leis que já estão em evidência, e se está em evidência, não vai parar por aí. É como uma avalanche. Você vê de longe, mas ela vem. Ela vem destruir tudo. Aí você vê que ela está tão distante, você vê aquele sinalzinho. E então você tem que estar precavido, porque não tem como parar uma avalanche. Ou você sai da frente dela e ela passa. Eu fui mostrar, na época da política, para alguns cristãos, alguns pensamentos de esquerda, e eles duvidaram. Eu tive que entrar no YouTube e mostrar para eles. E está aí. Para qualquer negócio que eles examinar. Tramita na Câmara a PL do incesto. O que é a PL do incesto? Aonde o pai pode se relacionar sexualmente com a filha. E o irmão com a irmã. O irmão pode se relacionar sexualmente. Isso já tem, só não tem a Sim, mas isso tem, mas é crime hoje. É crime. Esse projeto mas não vai ser. Esse projeto de lei é um projeto de lei que quem defende eles é o marido da Fátima Bernardes, a ex-mulher do William Bonner lá da Globo. É o marido dela que é deputado,
e aquele que era ministro do esporte lá, que me fugiu o nome daqui a pouco, eu lembro. Eles que defendem essa pauta. Então é chamada de PL do incesto. A bancada evangélica que lá está, eles tentam toda vez não colocar em pauta para votação. Se colocou em votação, ele é aprovada porque eles são a maioria. Então a luta da bancada evangélica, porque a bancada evangélica é minoria, fazer ali emendas entre eles ali, para que não coloque em pauta. Então, você falando aí, eu estou aqui meditando. A lei dessas mentes sujas e diabólicas, desse império babilônico, ela é tão cruel que é provável, não estou dizendo que pode ser que seja evidenciado isso aí, mas são ideias que, uma vez que surge uma ideia, a chance é muito grande dela ser. Mas lá nos bastidores já está acontecendo. Então, escuta, aí o que eles podem fazer? Eles podem pôr essa lei e ela ser aprovada e tirar somente a parte do menor, porque aí ele quebra a lei da pedofilia. Ele não pode quebrar a lei da pedofilia porque isso é ter um pai pedófilo. Mas ele pode impor que o incesto pode ser praticado a partir dos filhos de 16, 17 anos. Não, mas já está lá também a PL da pedofilia, aonde descriminaliza a pedofilia. A pedofilia passa de ser crime e passa a ser uma doença. Está lá também a PL da pedofilia, aonde um vagabundo estupra um bebê recém-nascido, uma criança de 2, 3 anos, o que maligna dessa criança, e passa a não ser crime. Ele não vai preso, ele vai tratar e volta. Então são impérios que estão em nossa volta, que esse trimestre vem nos despertando. Aí foi onde eu falei, naquela lição que você me dava da desacralização, onde é que você está colocando a sua impressão digital no momento do seu voto. Aqui não estamos falando de política. Eu quero, independente se o presidente é Lula ou Bolsonaro, eu tenho que servir ao meu Deus e trabalhar, e comprar, e pagar, e ser honesto, que é dever nosso. Mas em volta desses partidos, eles são cercados desses movimentos ideológicos. Agora, vai ter agora a marcha para Exu, porque tem a marcha para Jesus, tem a marcha gay, né? A parada gay. Agora vai ter a marcha para Exu. E ele está na reportagem, o Lula está com um projeto de lei lá, e ele está assinando embaixo, aprovando e colocando no SUS que centros de Umbanda são locais espirituais de cura ligados ao SUS. Olha aí, não, olha aí. O médico vai lá e te recomenda, o médico do SUS vai lá e te recomenda que já precisa de um tratamento espiritual. Essa doença sua, escute isso, essa doença sua não é física, é na alma. Então eu estou. Perdoe aqui, eu vou te mandar lá na mãe Edinalva. A mãe Edinalva, lá no terreiro, tal, ela vai fazer uma sessão espiritual e está onde está em todas as mídias, podem sair. Agora, quem votou, quem colocou a sua digital lá embaixo, e muitos pastores, e eu sou contra a política aqui, a política tem que ir dali para fora. Mas o seu dedo, a sua impressão digital, você colocou embaixo. Você colocou embaixo que esse povo está cercado desses movimentos LGBT, feminista, tudo isso. Eles fazem parte do império, são a base da esquerda. São a base da esquerda. E o governo vai favorecer essa base. E já está favorecendo. Já está favorecendo. É o império do mal babilônico, satânico, que está introduzido. E você vê que esse império, no caso, o suposto presidente juntar essa comitiva, forma esse império, que é sustentado e protegido pelo governo. É um sistema. Quem vai contra o governo tem que Agora olha aqui uma coisa. Nós protegemos a nossa casa. Quando foge, tipo assim, você não pode fazer muita coisa, então você vai promover proteção para a sua casa. Mas tem hora, chega a ponto que essa proteção vai fugir da tua possibilidade, porque a lei e o governo está acima. Então você vai confiar agora na proteção divina para a tua casa. Porque se a lei bater e falar atrás, que nem na época de Hitler, lei, chegar e bater na casa dos hebreus e judeus e arrancava os filhos de dentro. E quem é que pode ir contra o governo? Então, a lei de se alistar na marra, entendeu? Não adianta você
Então vocês vão contar Não com adianta Deus. você votar errado, escolher errado e depois você buscar a proteção de Deus, não. Nada não. Não adianta não. Mas aqueles que votou certo, Deus. Você entendeu? Então, não, eu estou dizendo para quem botou sua impressão digital. Hoje está batendo nossa porta tudo isso que nós estamos estudando aqui, e a grossa parte dos crentes voltou do lado errado. Agora, isso que me admira. a minha pregação não foi para Lula ou Bolsonaro, foi sempre batendo nessas ideologia de gênero, onde o menino ele não nasce mulher, ele não nasce homem, ele escolhe ser homem. A menina não nasce mulher, ela escolhe ser mulher. Uma mulher. A pessoa. Agora, muitos crentes colocou a sua digital embaixo, de 4 em 4 anos, você tem a oportunidade de praticar isso aqui. Você vê que quando nós saímos da maternidade, já saímos com um papel autorizado pelo hospital para passar no cartório e registrar. Quando você sai da maternidade, está lá o horário do nascimento, o peso, o tamanho e o sexo. Mas não tem mais não. Não, você vê. E o sexo. Agora não tem mais. E aí, tipo assim, é menina? Então eu vou lá no cartório registrar a minha filha com nome feminino. E agora você vê que até nisso está. Na hora de fazer a ultrassom para saber o sexo da criança, não vai poder mais colocar. Ainda que está mostrando lá que tem uma genitália masculina, ainda que está mostrando lá que tem uma genitália feminina, vai ter um sexo no meio. Já está acontecendo. Agora, gente. Agora tá, você tá grávida, aí o médico vê lá que os órgãos genitais é um menino, aí ele vai divulgar, mãe, você tá esperando o quê? Ele vai ter que falar, ele tem que falar, a mãe quer saber porque ela vai estar montando o quartinho. Doutor, estou esperando o quê? Uma menina ou uma menina? Um menino ou uma menina? Ele vai falar o quê? Então ele tipo assim, a lei obriga ele a não optar, a ser colocado no meio. Quem vai escolher não é os pais, é a própria criança quando tiver 6, 7 anos. Já está escolhido, desde quando. A partir de 6 anos de idade. Vai ter 6 anos? Quem sabe uma criança de 6 anos? Por quê? Porque de 6 a 7 anos é formado o caráter. Daí para frente, o que você ofereceu, o que não ofereceu. O repórter perguntou assim para o feminino, depois o pessoal do movimento Satanás aí. Uma criança que comete um crime com 6, 7 anos de idade, ele pode responder pelo seu crime? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Então eles têm consciência para escolher o sexo. Então, não tem, gente. Então, é assim, ó, política na igreja ela é importante. Fora da Bíblia. Ela é importante. A orientação, orientei muita gente. Olha isso aqui. Não olhei porque Lula e Bolsonaro, não, gente. Eu fico olhando as ideologias de um lado e a ideologia do outro. Você vai querer estar do lado. Mas também não era tão bom. Mas você quer estar do lado de uma pessoa que fala, você quer estar do lado de uma pessoa que fala Deus, pátria e família, ou você quer do lado de uma pessoa que quer tornar, desconstruir o nosso padrão? E agora, colocar que no SUS agora tem tratamento espiritual através do candomblé. Não, olha aí tudo, olha aí. O Lula vai criar essa PL, aonde, ligado ao SUS, projeto de lei. A projeto de lei ela tem validade. Então aí ele vai para a Câmara do Senado. Eles podem aprovar ou desaprovar. Mas enquanto não vencer o prazo, ela é lei. Ela fica lá, né? Então é medida provisória. MP. O que é medida provisória? São leis que o presidente ele cria. Medidas provisórias. Ela tem tempo de validade, de 60 a 90 dias. Aí depois, antes dela expirar, tem que ir para a Câmara para os deputados aprovar ou desaprovar. Antes eles não podem. Mas enquanto não acaba esse prazo, é lei. É lei. Vamos aqui, terceira, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Então, quer dizer, ela não é a solução de tudo, ela é a auxiliadora, aquela que ajuda. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma adjutora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliadora semelhante a ele.
capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária. A formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então nós vemos aqui que essa palavra auxiliadora ou disjutora, ela não é uma palavra que deprecia, né, que diminui a mulher diante do homem, pelo fato dela não cumprir o papel mais forte, mais pesado, e ela ficar com o papel de ser a ajudadora. Não é aquela que vai fazer tudo, mas ela vai ajudar. Não é aquela que vai estar na frente, mas ela está ali lado a lado. E a Bíblia deixa aqui claro que essa palavra auxiliadora também refere-se a Deus. Deus é o nosso ajudador, né? É aquele que nos auxilia, é aquele que está ali conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades. E isso significa que o homem teria dificuldade sozinho, que o homem não conseguiria sozinho. Então, se o homem entender que ele não consegue sozinho e que a tarefa dele não pode ser executada só, ele vai valorizar a mulher ao lado dele. Ele vai entender que... complemento um do outro. Exatamente, ele vai entender que a mulher que Deus colocou do lado dele é muito importante para ele e que ele sozinho não chegaria onde ele chegou. Existem homens que quando conheceu suas esposas, eles não tinham nada, mas por ela ser uma excelente ajudadora, conquistaram casa, conquistaram carro. Por quê? Porque uma mulher sábia, virtuosa, é uma mulher... Ela edifica, ela quer dar crescimento. Exatamente. Existem duas qualidades de mulher que Provérbio destaca. Duas qualidades de mulher que Provérbio deixa bem claro: a tola e a sábia. A mulher tola é aquela que, ao invés de levar uma para frente, ela só é aquela que ela não faz questão de edificar. Muito pelo contrário, ela não está nem aí. Vamos tratar como se fosse as Nércia, né? Que não vive em função de nada, não está nem aí. Por mais que o homem trabalhe, por mais que ele ganha, se uma mulher for tola, já aqui, mas já aqui na leitura de Provérbios 31, do 10 ao 31, você vê que a Bíblia aqui deixa claro assim, ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 13, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Depois vai dizendo, como um navio mercante de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha. Então aqui está falando de uma boa administradora, uma mulher equilibrada. Ela não é esbanjadora, não é aquela mulher extremamente econômica que passa necessidade para ter guardado, não. Mas ela administra, uma mulher sábia, boa administradora, a família cresce, as conquistas chegam, o marido de repente viaja, como foi o testemunho aqui do irmão, que viaja, entendeu? Tem seu momento de lazer, promove uma situação melhor para a sua família. Por quê? Porque o homem vai lá e trabalha, traz e coloca na mão da esposa, e ela tem que administrar, e ela tem que ter essa sabedoria de administrar. E eu já me deparei com mulheres que tem tudo para evoluir, tem tudo para conquistar, sabe? Tem tudo, mas por não ser uma boa administradora. Isso é, meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e eu estive presente. E eu vi a pessoa, e eu já estive numa casa de uma irmã que ela não é, financeiramente falando, uma pessoa... Ela, financeiramente falando, ela não é uma pessoa bem sucedida. E o marido também não é aquele empresário bem sucedido, mas conquistou casa, reformou casa, conquistou carro, vive bem, sabe? Você chega na casa dela, está sempre bem. E eu já conheço uma outra pessoa que tem tudo, bem sucedido, marido bem sucedido, mas não sai dali, sabe? E aí eu percebi que é a má administração. O problema não é o dinheiro que não está entrando de acordo.
O dinheiro está entrando de acordo, é a forma com que você está lidando com as finanças que está impedindo você de crescer. E aqui a mulher fala, né, a Bíblia fala sobre que ela tem uma boa administração. E ainda essa boa administração ainda envolve que ela estende a mão aos fusos, e as plantas das suas mãos pegam na boca. Abre a mão para o aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, uma mulher destemida, uma mulher, né, que não tem preguiça. Ela fala assim, ó, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçarias de linho fino e de púrpura as suas vestes. Conhece o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Então, vai falando sobre a intimidade que ela tem com o esposo, né? A oração de quem quer construir um matrimônio. Abre a Bíblia e fala, Senhor, a tua palavra tem isso aqui, ó. Me dá uma dessa. Você está entendendo? Entendeu? Então, não é aos olhos, o que está dentro dos olhos, depois se arrebenta aí. O exemplo que você estava dando desse casal. Outra coisa, quando você é solteiro, é eu. Eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou viajar. É meu dinheiro. Casei, é nosso. É nosso. Não é meu. Eu estou trabalhando, se vira, esse dinheiro não, é nosso. Tudo que você faz, você vai fazer para os dois. Tudo que ele for fazer, vai fazer para os dois. E tem outra, que foi as horas, né? Meu Deus, parecia que nós ia acabar de beber, vai acabar. Viu que o pastor é maravilhoso? Mas já estamos, vamos resumir, né? E outra coisa, quando você fala nós, porque daí já não é só você, agora é constituído de dois, esse nós também já está incluído os filhos que virão. A partir do momento que dois já não é mais a palavra, o provérbio pessoal, eu, agora já é diretamente ligada a dois, nós, e vós diretamente ligada ao que está à frente, certo? Segundo segmento, o assunto sobre ativismo feminista no século XIX aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos. Nós sabemos que esse direito de parte foi importante, porque o direito de votar a mulher não tinha, né? De também fazer parte dos eleitores. Hoje nós temos esse direito de igualdade. Algumas coisas foram importantes, trouxeram um benefício para nós mulheres? Sim. Mas, como é um movimento, eles não iam parar por aí, né? Sempre atrás de alguma coisa boa vai vir uma avalanche de coisas ruins. Então eles evoluíram não para o bem, infelizmente, né? Evoluíram para o mal. Achando que trazendo esse movimento, essa reivindicação do direito da mulher, vai fazer com que ela seja uma mulher empoderada, uma mulher, você tem poder para entrar, não. A mulher empoderada é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Originada em Deus. Você está entendendo? Exatamente. Porque uma mulher empoderada é uma mulher que tem base. Você está entendendo? E onde está a base dela? Na palavra. Ela está alicerçada sobre a palavra. E quando ela está alicerçada sobre a palavra, ela então vai viver ela. E quem vive a palavra é uma mulher empoderada. Ela é cheia de Deus. Ela sabe entrar e sair com virtualidade. Ela sabe entrar e sair, ela sabe abrir a boca na hora certa. E quando abre a boca, ela não fala asneira, ela fala com sabedoria. Ela coloca a palavra simplesmente no lugar que deve ser posto. Ela tem uma posição diferenciada. Ela é admirada pela sociedade. Ela é, às vezes, até imitada pela sociedade. Porque é uma mulher cheia do poder de Deus. A mulher empoderada, ela não vem baseada na lei humana. Ela não vem baseada no movimento feminista. Ela vem baseada na palavra. É uma mulher que onde ela chega, ela tem suprimento para os que estão necessitados. Segundo aqui a Bíblia, ela estende a mão ao aflito. Ela tem esse poder de Deus para distribuir ao necessitado. Essa mulher realmente é uma mulher empoderada. Agora, eu não vou basear o poder que me opera nas leis humanas, no sistema babilônico, no poder desse movimento. Não. Eu não ando pelo percurso que o vento
contrário sopra. Eu ando pelo vento do Espírito, que me guia de acordo com a vontade de Deus. Amém? A liberdade sexual, que vai ser tratado sobre o assunto, justamente que Deus, quando formou o homem e a mulher, Ele formou e o sexo, vamos dizer assim, saiu da mão de Deus. O sexo foi formado ali para funções como família. Adão não tinha como ele constituir família sozinho. Então o Senhor colocou uma mulher, o sexo oposto, homem e mulher, macho e fêmea, para que dali pudesse procriar. Então o sexo antes do casamento é pecado, e negar o sexo durante o casamento também é pecado. Por quê? Porque o sexo faz parte do convívio. O sexo ele tem 3 funções. Primeiro, família, é construção. Sexo é para construção familiar. Os filhos só vêm pelo ato sexual. A família é construída. Segundo, recreação. Um momento, vamos dizer assim, de lazer, momento de prazer entre marido e mulher. Eles vão ali a desfrutar desse carinho, desse amor que ele tem um para o outro, e que não é justamente focado em, vamos ver se a gente consegue ter um filho, não. Mas agora eles estão desfrutando do momento a 2. E também o sexo também ele é trazido para a construção, para o lazer e também para as suas necessidades. Você entendeu? Tem também, né? As necessidades do homem, a necessidade da mulher, ela não vai precisar, é um jardim fechado, viu, irmãos? O sexo, quando Deus constituiu entre marido e mulher, é um jardim fechado, não tem a terceira pessoa, é para 2. Sexo é construído hoje, infelizmente, a modalidade do sistema babilônico é que o sexo hoje é aberto. Estou dizendo não lá fora, estou dizendo para os casais. 3, marido e mulher e uma amiga, marido e mulher e um amigo, 2 casal, 3 casal, aquela bagunça toda. E aqui fala que o sexo, aos olhos de Deus, visto como sacro, sexo puro, sem mácula, ele é jardim fechado. É para marido e mulher. E ele também só tem que ser, esse ato tem que ser após o casamento. Para que você não cometa o pecado de ter um ato sexual antes do casamento, mas também quando você casa, fique sabendo que a sua vida não é constituída só de beijinho e abraço. Você negando sexo para o seu marido, você também está pecando. Amém? Ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogênico. Monogâmico, homossexual, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relação sexual apenas com o seu cônjuge, e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão machista é de desconstrução da família tradicional. Promoção de liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Você vê que vai a favor do aborto. E tratando desse, nós já foi tratado, né, nas lições anteriores. Tratando o aborto, eu acho interessante uma coisa que eu vou ressaltar aqui, interessantíssimo. As leis, elas são criadas e aprovadas para certos, são casos específicos, nós estávamos falando. Mas você vê que mesmo sendo casos específicos, quem assinou a lei do aborto teve direito de vida, teve direito de nascer, né? Quem assinou a lei do aborto teve direito de nascer. E aí ele tira esse direito de alguns. E pode ter certeza que esse movimento, que esse sistema babilônico, a igreja e o império, pode ter certeza que essa lei que hoje é aprovada, no caso específico, como estupro, risco e tudo mais, não vai parar por aí. Não vai parar. Porque começa indo bem, mas eles têm projetos ocultos de ampliar para prejudicar até mesmo a família. Daqui um pouquinho, a mulher engravidou, não quero ter um filho. Não quero.
Não quero ser mãe. Então tira. Então tira. Hoje não tem essa permissão. Mas essa lei do aborto para casos específicos não vai ficar só aí. Não vai. Assim como nós estamos falando sobre essa lei, esse movimento feminista, que até começou bem, trazendo o direito da mulher de votar e tudo, não parou por aí. Agora já alargou-se o projeto e já está trazendo ideias que não está favorecendo, não está contribuindo, não está afirmando os laços de uma verdadeira família constituída por Deus. Agora já bagunçou tudo, né? Até aqui alguma coisa? Tudo certo? Alguma pergunta? Certo. A mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade, modelo da esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso, a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar, é uma mulher confiável e não é instável. Suas ações inspiram indispensável confiança, que faz do seu marido um homem bem-sucedido. É o que nós acabamos de falar. Se a mulher não for uma boa administradora, ela bota toda a casa na prova. Ela bota toda a família em necessidade. E não há necessidade da família chegar a esse estágio. Mas por falta de uma boa administração, até o marido passa a não confiar mais e deixar o dinheiro com ela. Você não está sabendo o que faz, conta ficou sem pagar, a compra ficou pela metade, se enfiou os pés pelas mãos, não soube administrar. Chega um ponto que ele perde a confiança de pegar o suor do seu rosto e entregar nas mãos dela para ela administrar. Ele mesmo vai executar outra tarefa que não poderia ser dele, que não precisava ser dele, porque ela não sabe ser uma boa administradora. Acaba que passa necessidade, os filhos passam necessidade, todo mundo passa necessidade com o marido trabalhando e lutando. Sendo uma boa administradora, não vai passar essa perrenga, né? Padrão da mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro, providencia a refeição para a família, pelo bem-estar do seu marido e filhos. Ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora. Seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Aos filhos reconhecem seu incalculável valor e elogio. Agradece e retribui o amor recebido dessa ditosa mãe. Continuando o assunto que nós estávamos falando, né? Aí, como mãe, ela também vai dar a assistência necessária, vai instruir os seus filhos, vesti-los bem, ensiná-los, educá-los, para que amanhã depois ela não venha passar por nenhum tipo de vergonha porque não soube exercer o seu papel de mãe da forma como deveria. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas e lençóis e colchas de boa qualidade. Negocia bens importados e de elevado padrão para sua casa. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção e as vendas do seu empreendimento. Generosa e sensível, ajuda os pobres e necessitados. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe empreendedora, é louvada por sua família. E o seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Conclusão:
A Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou à mulher a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Amém? Não fugindo nós do padrão estabelecido do Éden. Podemos sim ser boa administradora, ser empreendedora, podemos trabalhar fora, conquistar o nosso espaço profissional, formar-se numa faculdade, você pode tudo. Mas não se esqueça que tudo isso é depois. A prioridade é a sua casa, seu esposo, a sua família, seus filhos, são suas tarefas. Se você puder pagar alguém para fazer, se não você faça, mas não se esqueça. Tudo lá fora pode ser seu, mas não esqueça que às vezes por você olhar lá fora você perde o que tem dentro, né? E a prioridade é o que está dentro. E comparando isso à nossa vida, o que adianta eu ser, vamos supor, eu ter um padrão de beleza externo e por dentro ser uma mulher arrogante, uma mulher insuportável, uma mulher com um padrão interno podre. Que adianta ser por fora uma bela viola, vamos dizer assim, e um sepulcro caiado por dentro podre. Então, que adianta eu conquistar lá fora e perder aqui dentro? Tudo começa dentro, em todo sentido, tudo começa dentro. Até na internet, fala assim, a internet nos aproxima de quem está distante, não se esquecendo de que às vezes pode nos distanciar de quem está perto. Então nós temos que saber administrar tudo, em todos os sentidos da nossa vida, amém? A perguntas e respostas eu vou fazer, porque no horário, até aqui nos ajudou o Senhor, termina aí. Meus irmãos, que lição de um conteúdo que se a gente vai examinar um pouquinho mais, meio-dia, não terminar. Mas tenho certeza de que cada um de nós aprendemos um pouco nesta manhã, não é verdade? Padrão bíblico para a mulher, 1 Pedro 3 e 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Então que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, abençoando a nossa liderança, abençoando os consultores teológicos que têm buscado trazer conteúdos para a edificação da igreja. Amém, meus irmãos? Chegamos nós ao término de mais uma escola bíblica dominical, agradecidos a Deus por tudo quanto Ele a nós nos concedeu nesta manhã. Meus irmãos, avisos. Corta aqui para nós encerrar, depois você comenta. Corta aqui. É que o horário é todo lugar. Só uma palavra, só que às vezes quando a gente vê em relação da mesma atitude, está acontecendo a possibilidade da irmã e a relação também, eu vejo um casado hoje em dia, né? Quando eu vejo que os casos hoje estão separados amanhã, né? Eu pergunto assim, onde está a dificuldade, né? Vida difícil, falam, né? Não existe vida difícil. A vida 2 é difícil. Não, a vida 2 não é difícil. O que é difícil, vida 3. Por exemplo, você e tua mulher. Se tem a coisa de desacordo, alguma coisa, tem que estar conversando, sentar e conversar, né? Aí você vai uma vida 3. Nós somos o filho, que não é filho da pessoa, enteado, né? O amante, mas entrou vida 3. No meu caso aconteceu isso. Então, quando eu vejo assim, vida 2 tem uma facilidade imensa. Quando os casais. Eu já tive relacionamento antes. Essa mulher que estava atual, eu fui amiga há 18 anos. E o filho dela foi meu filho, eu amava o filho dela, foi meu filho. E ela tinha um filho, né? E eu tenho o meu com ela. E ela era feliz, independentemente do filho, nunca trocou nessa vida. Assim, quando a gente entrou com 5 filhos, eu vivi com ela e casei, legalmente. E só vivi 7 anos. Agora analisa qual o lado positivo, qual o negativo. Você vê o que é difícil, o que atrapalha. Entre nós agora surgiu a filha de 14 anos, criei Deus, 2 anos chama de pai. Mas hoje em dia a
dificuldade do casal de dia, se tu tem a mesma ideia, é difícil o casal dar certo. Eu não vejo a impossibilidade do homem e mulher dar certo. Eu vejo, sei lá, o que falta, não sei, igual que ela falou. Tudo isso aí. Padrão bíblico, irmão. O que falta Como que o senhor traz? é padrão bíblico. O homem veio para complementar, a mulher veio para complementar o homem. Quando os dois têm um pensamento mútuo, gerando na palavra de Deus, pode ter toda certeza que toda incompatibilidade ela cai por terra. Vocês vão orar, buscar a presença de Deus, e Deus vai entrar com a solução, e a família vai ser uma bênção. Amém, meus irmãos? Avisos.